Vamos conversar agora, muita alegria de estar recebendo aqui do meu lado com o novo técnico do Brusque, Luizinho Lopes. Ele que nasceu no Rio Grande do Norte, comandou o América de Natal, Confiança, Uberlândia, Manaus, Jacuipense e agora vai trabalhar pela primeira vez no sul do país. Boa tarde, professor Luizinho. Falei certo aí o currículo ou faltou alguma coisa? Bom, boa tarde, é um prazer, Mancha, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que faltou apenas o 13 de Campina Grande aí, né? Você citou América Natal, eu trabalhei muito tempo no América Natal, no 13 de Campina Grande, no Confiança por 2 vezes, no Manaus por 2 vezes, quase que todos aí eu trabalhei por 2 vezes. E Globo, que foi meu primeiro clube, ali nós fizemos uma final do Campeonato Brasileiro, foi no ano que o Operário também subiu da D para C, em 2017. Foi meu primeiro clube, ali já conquistamos o campeonato estadual, fizemos uma final de brasileiro, mas é por aí. E realmente é a primeira vez que eu trabalho no sul do país. Tive a oportunidade de trabalhar no Uberlândia, que é sudeste, né? Legal. Luizinho, já está acostumado com entrevista coletiva, hoje no lugar dos repórteres, os nossos comentaristas vão te fazer uma pergunta, uma questão, e eu vou te pedir, como eu sei que você tem muito conhecimento, muita bagagem, para não esticar tanta resposta, para a gente fazer dois giros, para a gente dar 2 giros de perguntas. Começo em Itajaí com Marcelo Nunes. Professor Luizinho, seja bem-vindo ao Futebol de Santa Catarina. Minha pergunta é aquela tradicional, né, nessa apresentação. O que a gente pode esperar desse seu trabalho em frente ao Brusque Futebol Clube, que é um clube que tem competições para lá de importantes para disputar aí na temporada 2023, é o atual campeão catarinense, já começa agora no dia 12 de janeiro em uma partida valendo taça, valendo título. O que a gente pode esperar desse trabalho do Luizinho à frente do Brusque, sua primeira experiência aqui no sul do Brasil? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar falando contigo, esperar muita dedicação, cuidado com o clube, né? Isso aí nós vamos controlar 100% e queira Deus que a gente consiga os resultados tão esperados, né? O que eu fiz para chegar até aqui ficou para trás, realmente o que vai importar é o que eu fizer daqui para frente. Espero que eu consiga entregar aí os principais objetivos do clube, né? Primeiro, buscar essa conquista aí da Recopa, que será de fundamental importância até para o nosso trabalho, né? Para trazer um pouco mais de energia positiva, dar credibilidade, né? Conquista é sempre importante. Enfim, para toda a temporada, para buscar os principais objetivos do clube. Estamos conversando com o técnico Luizinho Lopes do Brusque. Quem vai perguntar agora, de Brusque, Rodrigo Santos. Boa tarde, Luizinho. A gente teve a oportunidade de conversar lá na rádio essa semana. Aliás, uma pequena curiosidade, até para o Badá deve lembrar, o Luizinho jogou em Santa Catarina, ele jogou no extinto Atlético Chapecó, que existia lá do Ati Pires. Lembra do Atlético Chapecó, Badá? O Luizinho jogou naquele time do Atlético Chapecó, isso era 2002. 2002. Eu vim emprestado do América de Natal. Ô, Luizinho, eu quero repercutir uma notícia que o Brusque divulgou hoje pela manhã, que o Brusque, vocês acertaram com o Ricardo Henry, né? Que é o analista de desempenho que você falou que ia trazer. E porque o Ricardo ele tem uma outra função, além de também ter sido observador da CBF na Copa do Mundo passada, se eu não me engano, ele gerenciou no Avaí o chamado NIF, que era o Núcleo de Inteligência para Captação de Jogadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre a contratação desse profissional, que eu acho que vai ajudar bastante o Brusque, principalmente nesta época, né, nessa situação onde o time tem um orçamento menor. Rodrigo, um prazer estar falando contigo novamente. Realmente, nós conseguimos aí uma grande aquisição, um profissional que tem uma vasta experiência, 11 anos de Avaí. Isso fala por si só, né? Ninguém se sustenta tanto tempo num clube tão tradicional e tão importante do Brasil se não for competente, né? O Ricardo também foi convocado para participar da comissão que realizou a análise dos adversários da última Copa, e ele foi um dos escolhidos porque das seleções que ele estava imbuído de analisar caiu no Grupo do Brasil, né? E aí depois que se confirmou isso, ele viajou, assistiu vários jogos pelo mundo, esteve na Europa um bom período. Ao final de todo esse processo, ele esteve na Granja Comari com toda a comissão da seleção para apresentar todas as análises. Então é um profissional extremamente experiente, vai contribuir muito, né, no campo, nos bastidores, né, na prospecção do mercado. É um profissional que faz muito uso de tecnologia, investe muito na sua carreira, vai trazer para o Brusque toda a tecnologia que nós precisaremos para fazer um grande trabalho, como o drone de última geração, câmeras de alta resolução também, fora os softwares que a gente usa no dia a dia. Ao acertar com o Brusque, nos meus últimos trabalhos, sempre andei com análise de desempenho, e o Brusque me proporcionou essa oportunidade
de trazer um profissional desse lado. Ele vem para as funções, eu já tenho um Robson agora para me auxiliar, ele vem para fazer o auxílio também mais voltado para o departamento de análise de desempenho. Então, podemos dizer que vou ter 2 analistas de desempenho e com baixa experiência. Eu acredito que ele vai agradecer muito, não só a minha comissão, mas como o grupo de uma forma geral. É um baita de um profissional. Ó, já que o Atlético Chapecó foi citado, vamos direto pro oeste do estado. A pergunta agora é do Sérgio Badar. Um abraço pro Luizinho Lopes e desejo muita sorte, muito sucesso aqui no futebol de Santa Catarina. É sempre importante abrir o mercado para novos treinadores, né? Mas vamos falar bastante, já está falando do futuro, daquilo que pretende fazer no Brusque. Mas eu gostaria de relembrar um pouco, Luizinho, essa tua passagem aqui por Chapecó, no Atlético Clube Chapecó. O Atlético foi um clube que teve uma vida curta, muito por obra do esforço, da dedicação do nosso saudoso, querido presidente Ati Pires, que infelizmente perdemos no ano passado. Mas era um baita time, incomodou muito a Chapecoense. Relembra um pouquinho para nós, por favor, para a torcida chapecoense e do Atlético Clube, que ainda tem torcedores aqui, essa tua passagem aqui por Chapecó. Pois é, eu fui pego de surpresa, eu não sabia disso, né? Isso foi em 2002, realmente era um clube organizado, estruturado, montava times competitivos, tinha um bom aporte por trás. Ali eu me recordo que tinha o Maringá, o Mário Sérgio, o Ronaldinho, que jogou no Avaí. Faz muito tempo, né? Mas agora você trazendo a memória, a gente acaba se lembrando. Foi um período espetacular, a primeira vez que eu saí para morar. Não, na verdade, já havia morado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 96, eu fui atleta da base do Grêmio de Porto Alegre. Aí a segunda rodada para o Sul foi em Chapecó. Então, e já vim jogar algumas vezes em Santa Catarina, então já estive muito por aqui, né? Já morei em Santa Catarina. Foi um período curto que eu vim emprestado para um campeonato catarinense. Acho que eu passei ali em torno de 3, 4 meses, mas foi o suficiente para conhecer a região. Foi espetacular, foi uma experiência muito bacana. Fui muito bem tratado, muito bem recebido. Consegui performar, digamos que bem. Acabo de não lembrar aqui uma série de nomes ali, mas é isso. Luizinho, ficamos com uma curiosidade. Qual era a tua posição? Eu jogava de meia, né? Na época se jogava com 2 meias, né? Era meia esquerda, tinha meia esquerda, meia direita. E jogava muito lateral esquerdo. Aquele meia que às vezes não resolve no meio, aí começa a colocar para lateral esquerda. Ó, tem mais uma pergunta pro Luizinho, agora de Florianópolis, do Fábio Machado. Professor Luizinho, seja muito bem-vindo aí ao futebol de Santa Catarina, né? Muita sorte, como disse o Badá, é muito legal estar abrindo o mercado aí, né? Mas a pergunta que eu te faço, qual é a visão que tu tem hoje, apesar de ter jogado aqui em 2002, mas hoje do futebol de Santa Catarina? Tens consciência que o campeonato catarinense ele é muito difícil, né? Porque nós temos ali 5 times favoritos, aí depois tem uma turma ali brigando, depois tem aquela turma que tem um desses times ali que não é favorito, mas sempre vai longe, como foi o Camboriú nesse ano. O que foi te passado aí em relação ao nosso campeonato regional? O Brasil é um país continental, mas o conhecimento está ao alcance de todo mundo, né? As informações do futebol, a gente acaba conhecendo tudo que se passa em todos os ambientes, né? E o futebol catarinense ele se notabilizou muito nos últimos anos. Chegou um momento que tinha, se não me engano, 4 a 5 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? 4, né? E nos últimos anos passou ali um momento mais confuso, mas sempre foi uma competição muito forte. Eu digo porque o Criciúma chegou aí à Série C, Série D, o Joinville, né? Mas sempre estava ali no topo e agora está retornando várias equipes na Série B do Brasileiro. Eu entendo que está ali entre as 3 melhores competições de nível regional do Brasil. Eu colocaria ali a Paulista, até o Carioca você tem uns 4 ali. Depois já existe um desnível muito grande, como você bem frisou, tem 5 clubes tradicionalíssimos, né? Se você colocar Chapecoense, Joinville, Figueirense e por aí vai, Criciúma, Avaí, e aí, como você bem frisou, né, todas as outras equipes se estruturaram bastante, fazem bom investimento, até aquelas que não têm tanta estrutura física, mas têm um bom aporte financeiro para montar equipes competitivas, ótimos treinadores na competição, né, tenho observado aí, treinadores que têm história aí em divisões de brasileiro, então eu espero uma competição bem difícil, mas sou movido por desafios, isso que me fez me motivar para estar aqui, né, assim que eu recebi o convite, foi uma das coisas que muito me animou ter essa oportunidade de estar dentro, inserida de um contexto tão competitivo. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse primeiro giro com a pergunta que vem de Criciúma com Renato Semensati. Um abraço ao Luizinho,
seja bem-vindo a Santa Catarina. Luizinho, te pergunto o seguinte, o torcedor do Brusque está assustado. O time foi rebaixado e todo rebaixamento é trágico, né? Ele machuca. O torcedor do Brusque que vinha acostumado, um time em ascensão, teve esse baque, essa queda. Combinado a isso, o principal patrocinador do Brusque anunciou que não vai seguir no futebol para a próxima temporada, ou seja, é mais uma pancada. Combinado a isso, o Brusque traz um treinador desconhecido do cenário catarinense, um treinador que não tem o histórico de passagens por times de Série B de Campeonato Brasileiro, onde o Brusque estava. O que você fala para o torcedor? Por que o torcedor pode acreditar que o Brusque, com tudo isso que eu frisei, o que é que lhe foi passado para que o torcedor tenha motivação para acreditar numa temporada de 23? Eu não vou dizer totalmente diferente, porque para quem não se lembra, o Brusque é o atual campeão estadual aqui em Santa Catarina, mas que teve um segundo semestre desastroso. Vamos lá, por partes. Com relação à temporada, realmente concordo, você bem frisou aí, não foi um ano de todo ruim, né? O Brusque ele foi campeão catarinense no futebol que a gente acaba de dizer que é extremamente competitivo, né? Com grandes equipes, então foi um grande feito no primeiro semestre. Claro, no segundo semestre não conseguiu se manter na Série B, isso também mostra que o clube precisa, né, se estruturar em algumas situações para que ele realmente possa se cravar, né, se estabelecer. Opa, tivemos ali a internet deu uma travadinha, né? A gente está fazendo essa entrevista de forma virtual com o professor Luizinho. A gente já vai estabelecer ali o contato com o Luizinho para continuar essa entrevista. Vamos fazer o seguinte, vamos para Itajaí ou Brusque, conversar com os dois, vamos ver se já tá vendo, viu, professor? Voltou, professor, por favor, continua a resposta aí. Não sei onde parou, mas assim, eu estava falando de curiosidades, esse ano o Brusque investiu bem mais que o ano passado. Continuamos com esse probleminha. Vamos fazer o seguinte, vamos restabelecer esse contato. Vamos para Itajaí conversar com o Marcelo Nunes, até para ele contar para a gente como é que foi a recepção do torcedor quando o nome de Luizinho Neto apareceu e foi apresentado, hein, Marcelo? Com surpresa, né, Mancha? E o Brusque, mais uma vez, aí parte para um nome desconhecido do mercado aqui de Santa Catarina, como é o professor Luizinho. Obviamente, a gente acompanhou um pouco da reação da torcida aí nas redes sociais, aquela expressão de espanto, né, talvez por ser um técnico desconhecido do nosso mercado, mas ao mesmo tempo outros torcedores também acham que é importante o Brusque partir para uma novidade, para um técnico que possa trazer algo de diferente, ainda mais em um ano de muita reconstrução. O Renato pontuou muito bem aí essa questão da perda do patrocínio do seu principal apoiador para a temporada 2023. Apesar desse calendário repleto de competições, o Brusque vai ter que se reconstruir dentro e também fora de campo, Mancha. Acho que aí a questão do torcedor dá para dizer que foi bem equilibrado com relação à chegada do Luizinho, né? Aqueles que, claro, ficaram espantados por se tratar de um técnico novo no mercado aqui de Santa Catarina, mas outros aí que acham que realmente o profissional pode dar aquele resultado efetivo dentro de campo e colaborar nessa retomada, né? Nesse caminho do Brusque aí na temporada 2023. Áudio e vídeo já restabelecidos, voltamos com o professor Luizinho Lopes, que falava exatamente do ano do Brusque. Eu não encontrei uma terra arrasada, eu encontrei diretores motivados a ajustar, a organizar, a melhorar o que precisa ser melhorado para o clube voltar para uma Série B e se estabelecer como um clube de Série B. E aí, só fazendo uma correção para o amigo, e aqui não vai ser justificativa, mas uma forma de me apresentar, né? O ano passado eu fiz a Série B, né? Eu fui auxiliar muitos anos de Série B, então a gente já conhece bem dessa realidade, né? Eu fiz 20 jogos no ano passado à frente do Confiança, nós chegamos ali já num momento difícil, mas nós fizemos uma campanha de G5, né? Nós fizemos 10 jogos fora de casa, só perdemos um, inclusive a vitória do Confiança lá contra o Brusque. Eu era o treinador, né? Então a gente já tem vivência nessa divisão também. Eu estou indo, eu acho que para minha quinta Série C, em 2 oportunidades. Na primeira, em 2018, à frente do Confiança, nós lideramos a Série C por 15, 16 rodadas, isso aí vocês podem buscar. E ao final ali do segundo turno, em uma sequência de empates, a gente não conseguiu acesso. O primeiro ano do Manaus, na Série C, eu era o treinador, nós fizemos 26 pontos. Muitos clubes, recentemente, subiu da C para B com 25 pontos, né? Então, assim, a gente vai para uma temporada que a gente tem experiência na competição, né? Uma carreira curta, mas conquista. Eu tenho 2 títulos estaduais, né? Eu tenho
2 vice-campeonatos estaduais, tem um acesso de campeonato brasileiro, tem uma final de campeonato brasileiro contra o Operário em 2017, aquele trabalho do Globo de 2 anos ali foi conosco. Então, temos um título regional em Minas, com Uberlândia. Nós somos campeões do troféu em Confidência, uma espécie de conquista parecida com essa da Recopa, né? Nós chegamos numa situação que o clube estava numa situação bem difícil, nós tivemos uma sequência muito boa e tivemos a oportunidade de ser campeão, diria que do interior, algo desse tipo, né? Então, nos últimos clubes aí que nós passamos, nós realizamos bons trabalhos, uma sequência boa. Em clubes tradicionais, o América de Natal é um clube fortíssimo no Nordeste e nível Brasil, né? Trabalhei no Remo, que é um clube fortíssimo em nível Brasil, um clube de uma pressão gigantesca. O 13 de Campina Grande é um clube de camisa, um clube tradicionalíssimo, né? E aí em clubes jovens, clube no perfil do Brusque, que está com investidor por trás, que o clube está monetizado, que consegue pagar em dia os seus vencimentos, né? Então, tudo isso, né, nos capacitou para chegar até aqui. Porém, isso ficou para trás, né? Isso serviu para eu ter essa oportunidade de chegar até aqui. O que realmente vai importar agora é a partir de segunda-feira, que nós iniciaremos os trabalhos, e a partir do dia 11, que aí vocês vão passar a avaliar o trabalho, né? Só fiz aí um breve comentário, que o colega falou ali que não tinha experiência em nível de Série B. A gente tá com o tempo ali, ainda acho que dá tempo de mais uma ou 2 perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos então com o Marcelo e com o Rodrigo pra gente fechar essa entrevista coletiva. Primeiro, com o Marcelo lá em Itajaí. Professor Luizinho, estava conferindo suas redes sociais aqui, vi que recentemente o professor esteve lá no Palmeiras, bateu um papo aí com uma referência que é o Abel Ferreira, técnico português, que vitoriosíssimo aí no futebol brasileiro, né? E aproveito para te perguntar, além do Abel aí, quais que são as suas referências profissionais enquanto treinador aí, que inspiram o teu trabalho enquanto treinador, hein? Fala muito, assim, eu quando encerrei, eu parei de jogar muito cedo por problemas de lesões, e aí entrei para a universidade, me formei, e fiz uma escadinha, trabalhei no 17 do América, no Sub-20, fui coordenador geral das categorias de base do América, depois me tornei auxiliar do clube, auxiliei alguns treinadores, e aí, a posterior, iniciei minha carreira em 2016 como treinador propriamente dito. Na minha formação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em 2011, de 1 mês, no Atlético de Madrid, na chegada do Simeone. Então, foi um período espetacular. Eu tive essa oportunidade através do Luiz Pereira, né, um zagueiro, os maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, e eu fiquei 1 mês ali inserido dentro daquele contexto, foi de fundamental importância para a minha formação. E aí, recentemente, né, eu tenho alguns bons contatos, algumas boas relações ali com profissionais que trabalham no Palmeiras. A comissão, geralmente os portugueses não tem tanta abertura assim, né, por questões normais, são profissionais que estão chegando agora no Brasil, e ficar aberta essa oportunidade, e o objetivo ali foi acompanhar a metodologia de trabalho, conhecer os processos do Palmeiras, me chama muita atenção toda a organização, toda a estrutura, e principalmente a curiosidade de observar diariamente ali os processos e métodos implantados pela comissão do Abel Ferreira. Muito me encantou, um profissional extremamente capacitado, e vai somando para que a gente consiga ir evoluindo, aprendendo, roubando uma ideia daqui e outra lá. Ó, a gente tem tempo para mais uma pergunta aqui no cronômetro. Rodrigo Santos, é contigo. Luizinho, o time começa o trabalho na semana que vem e a gente está acompanhando essa montagem do time. O time do time do ano passado houve até uma permanência de boa parte da defesa. Ficou o Wallace, ficou o Ayrton, ficou o Rodolfo. Tem 3 bons goleiros. Do meio ficou o Alex Cuan também. Enfim, tem jogadores que renovaram, mas ainda falta muita gente, principalmente para o ataque. Eu sei que essa semana está sendo muito intensa. O que a gente pode esperar da cara desse time para o Campeonato Catarinense? A gente sabe que é um processo de montagem, vai ter muita gente chegando, a meta é o brasileiro, e tem muita gente, como eu falei, muita gente para chegar. Eu fiz até um rascunho de time, tem um buraco ali, falta camisa 9 para esse time aí. Como é que você está vendo aí como é que vai ser esse time para o Campeonato Catarinense? Lembrando que você tem o primeiro jogo da Recopa, que é logo um confronto regional contra o Marcílio Dias, então você já começa com um jogo que vale troféu. Como é que você analisa esse começo de trabalho, esse começo de temporada? Rodrigo, você está muito bem informado. Eu posso até dizer para alguns jogadores que a gente não conseguiu divulgar ainda, é uma outra situação burocrática, mas já tem mais algumas situações encaminhadas, inclusive um 9. Quando eu falo 99, até enquanto não deu entrar no pré-contrato, não deu entrar na CBF, não bateu no BID, a gente
porque a gente não pode ter essa responsabilidade. Daqui a pouco uma situação dá para trás e fica ruim para todo mundo. Objetivamente, nós precisaremos contratar mais um lateral direito, que está encaminhado, um ou dois volantes, a depender de uma situação que nós estamos tentando resolver do Balotelli, 2 atacantes de lado e, como eu frisei, já tem um 9 praticamente acertado. Ou seja, nós vamos contratar aí entre 5 e 6 atletas para complementar um grupo entre 26 e 28, já com alguns gatos de base. Então, assim, a base ela está aí, está posta, está bem encaminhada. Desses 5, 6, tem 2, 3 situações bem encaminhadas. Eu acredito que dentro de uns 15 dias, aí eu acho que a gente já vai estar com a sua totalidade da equipe. Falei uma perspectiva até com bastante espaço para que consiga cumprir dentro disso aí. Mas eu acredito que não vai comprometer o nosso jogo de estreia, né? Porque também a gente está tendo muita cautela, a gente já tem uma base, já tem uma situação bem encaminhada para a gente tentar reduzir ao máximo a margem de erro. Para mim, como treinador, é ruim não iniciar, né, exatamente com todos, mas existe uma disputa muito grande com o mercado. Às vezes a gente traça um plano A e esse plano A trava uma contratação seguinte, porque um se torna referência para o outro, né? Com relação às características, mas eu acredito que nos próximos dias aí nós vamos bater essas metas aí. Professor Luizinho Lopes, muito legal, uma alegria mesmo te receber hoje aqui no programa, tá? Antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, nós temos aqui na produção do Clube da Bola 2 cacos. Eu vou dizer o nome, é Matheus Alves e Roberto Gatti. Eles são da produção e eles sempre separam, estão com essa modinha agora, separar uma foto de uma personalidade do futebol, do esporte mundial, que de certa forma se assemelhou aí com o nosso entrevistado. Quero ver que foto eles separaram pro Luizinho Lopes. Quero ver. Aí, Petkov, tá Pô, certo. que moral, cara. Gostei, no estilo ali, foi. Canhoto. Foi legal. Te agradecer demais aí pela participação e com certeza voltaremos a conversar agora durante o Campeonato Catarinense, Luizinho. Muito obrigado, que energia bacana, parabéns pela dinâmica do programa. Me desculpa aí se eu não consegui decorar alguns nomes, eu estava trabalhando aqui para a comissão, estávamos reunidos e vim nas pressas aqui abrir o computador. Muito obrigado, obrigado pela recepção e, se Deus quiser, nós vamos realizar um bom trabalho para que vocês passem a conhecer melhor o nosso trabalho. Entendo qualquer tipo de questionamento, é normal, faz parte, cabe a mim agora realizar um bom trabalho para, a partir daí, passar a ser conhecido aqui também. Legal demais, conversamos com o técnico Luizinho Lopes, técnico do Brusque, que já começa a competição aí com a responsabilidade, né? Foi, entrevista top. Responsabilidade, ia dizer, de defender o título, né, Fábio?